A Morgana conseguiu baixar ali a entrevista do Papa Francisco ontem ao Camurati na internet. Você esqueça, por favor, as gafes religiosas, tipo, quando o Camurati perguntou a ele, o Camarote perguntou a ele, como é que ficava esse negócio dos evangélicos estarem crescendo, os católicos terem diminuído no Brasil. A resposta dele foi simples. Falta palavra, falta pregação. Então tem muito católico que foi para a igreja evangélica porque tinha um pastor pregando lá e não tinha nenhum padre. Vai para lá. Agora alguns foram, mas guardaram até as suas tradições no coração. Prova disso é o que a gente vê na Igreja Universal. Todo membro da Igreja Universal é meio espírita. É meio católico nas superstições populares. É bastante macumbeiro em algumas das suas outras crenças. Mudaram alguns símbolos, mas as crenças básicas estão presentes. Aí ele ilustrou isso com uma católica que se tornou evangélica e que reclamou de um padre que chegou não sei quanto tempo depois lá na Argentina para visitar aquela comunidade, e aí foi falar, mas por que a senhora não continuou? Aí ela disse, vocês nos abandonaram, o pastor estava pregando, ele nos manteve a fé viva. Aí levou-o lá dentro num quarto, abriu um armário e tinha uma imagem de Maria. Aí ela disse, mas eu guardei as minhas tradições. Ele ilustrou isso. O que eu e Adriano olhamos ali e dissemos, ele disse isso aí por uma tolice de uma convicção de crença quase que de netinho na vovó. Uma coisinha muito mais assim eu gosto de ambrosia, eu gosto de pãozinho de queijo, do que uma coisa que faça parte de uma convicção essencial, que ele de fato saiba que é significativo. E aí em seguida desceu o cacete nessa paixão por dinheiro, que é uma coisa diabólica. Bom, eu espero que você tenha juízo e pense o seguinte: qual dos líderes evangélicos que você conhece aparecendo aí pelo mundo teriam tido a atitude simples dele e, no dar essa entrevista, teriam dado com a lucidez humana, simplicidade, sinceridade, sem proselitismo, sem ofensa a ninguém, dizendo que ele crê, como eu disse, tem coisas religiosas nas quais ele crê que eu não creio. Mas as convicções dele sobre a relação entre o Evangelho e o ser humano, em relação a essas, eu endosso todas. Eu espero que você tenha juízo, discernimento, para perceber um ser humano e não ficar agarrado ao seu preconceito, se esperneando. Aprecie a aparição de um ser humano numa multidão de bonecos públicos. Veja lá. Você vai ver agora com exclusividade no Fantástico, aliás, uma exclusividade mundial, a primeira entrevista do Papa Francisco a um jornalista desde sua eleição no Vaticano em março deste ano. É muito raro um Papa conceder uma entrevista como essa, que certamente é o que chamamos de furo de reportagem. Francisco recebeu o repórter Gerson Camarote, da Globo News, e falou ao Fantástico abertamente, sem reservas, sobre temas muito delicados, como é o caso dos escândalos no Vaticano. Com o seu jeito simpático e informal, ele falou também sobre a perda de fiéis. Disse o que espera de padres e bispos a partir do seu próprio exemplo de simplicidade. E comentou a calorosa acolhida que recebeu no Rio de Janeiro. O Papa falou também sobre as manifestações que tomaram as ruas do Brasil e deixou para os brasileiros de todos os credos uma mensagem especial. O que você vai ver agora é um depoimento histórico do Papa Francisco em sua primeira viagem internacional. A entrevista de Gerson Camarote contou com a participação do repórter Felipe Aui e imagens do repórter cinematográfico Fernando Calixto, os dois da TV Globo. Tarde de quinta-feira, residência Assunção, Morro do Sumaré.
O Papa Francisco, que ficou hospedado aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, abriu mão do descanso depois do almoço para receber a nossa equipe. Como de hábito, estava bem-humorado. Ao final da entrevista, ganhou uma camisa do Flamengo do Padre Alexandre, escolhido pelo próprio Papa para ser o seu secretário particular no Brasil. Assim, não? É isso, a firma da minha equipe, o está escrito Francisco ou não. E um pouco antes, brincou com o frio e a chuva que acompanharam a Jornada Mundial da Juventude. O senhor não sentiu esperava um pouco mais quente o Brasil? No, bien. Sí, quizás un poquito más, pero no sentí frío. Que bom. Yo no, yo soy de abajo. Conozco el frío de Buenos Aires, pero esto no, es un otoño normal. Meia hora antes, a entrevista começava também de forma descontraída. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Yo me sentí recibido con un afecto que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tiene un gran corazón. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileño. Uma grande solução, né, Santo Padre? Creo que me sentí muy bien recibido, con mucho cariño. Santo Padre, no Brasil o senhor utilizou ao chegar e continua utilizando um carro modelo muito simples. Há notícias que o senhor, inclusive, condenou padres que usavam carros de luxo pelo mundo. Eu queria saber, o senhor inclusive optou por morar na Casa Santa Marta. Essa sua simplicidade, uma nova determinação a ser seguida por padres, por bispos e por cardeais? El auto que yo uso aquí es muy parecido al que estoy usando en Roma. Sencillo, que puede tener un empleado normal. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. A nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Y eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no? Yo creo que, se lo digo a los párrocos, en Buenos Aires se lo decía siempre, es necesario que el cura tenga una máquina, un carro, un auto, es necesario, porque en la parroquia hay 1000 cosas que hacer, tiene que moverse, pero que sea un auto modesto, ¿no? Eso respecto al auto. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Pero mi opción por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser. Yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo necesito contacto con la gente. Entonces, suelo explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. No, es por estar con la gente. Y Santa Marta es una casa de huéspedes. Viven unos 40 entre obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa Sede.
tiene 130 piezas más o menos, y sacerdotes y obispos y cardenales y laicos, huéspedes en Roma, habitan ahí. Yo como en el comedor común de todos, desayuno, almuerzo y cena lo tengo allí. Y uno siempre encuentra gente distinta, ¿no? Y eso a mí me hace bien. O sea, que esas son las razones. Y ahora, la regla general. Creo que Dios nos pide en este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior que a la Iglesia lo pide. O Santo Padre, quando o senhor chegou ao Rio de Janeiro, houve falhas na segurança. Inclusive ali o seu carro foi ali levado para o meio da multidão. O Papa Francisco ficou com medo? Qual foi o seu sentimento naquele momento? Yo no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Sé que nadie se muere en la víspera. Cuando me toque, lo que Dios permita, será. Pero antes de viajar, fui a ver el Papamóvil, que tenía que venir acá. Y estaba con vidrios todo. Si usted va a ver a alguien que quiere mucho, amigos, con ganas de comunicarse, ¿usted los va a visitar dentro de una caja de vidrio? No. Yo no puedo venir a ver a este pueblo que tiene un gran corazón detrás de una caja de vidrio. Y en este auto, cuando voy por la calle, bajo el vidrio para poder sacar la mano y saludar. Es decir, o todo o nada. O uno hace el viaje como lo tiene que hacer, con comunicación humana, o no lo hace. Pero comunicación a media no hace bien. Yo agradezco, y tengo que en este punto quiero ser muy claro, agradezco a la seguridad del Vaticano, cómo han preparado esto, el celo que tienen. Y agradezco a la seguridad del Brasil. Agradezco muchísimo, porque acá también me cuidan y quieren que no haya ninguna cosa desagradable. Puede suceder que alguien me dé una trompada, o puede suceder. O sea, las dos seguridades han trabajado muy bien. Pero las dos saben que yo soy un indisciplinado en ese aspecto, pero no por jugarla de enfant terrible, no, sino porque simplemente vengo a visitar gente y quiero tratarla como gente, tocarla. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Papa Francisco, seu grande amigo, Cardeal Cláudio Umes, aqui do Brasil, ele me falou algumas vezes já da preocupação dele com a evasão, com a perda de fiéis católicos aqui no continente, no Brasil especificamente, para outras religiões, principalmente para religiões evangélicas. E aí eu lhe pergunto, por que acontece isso? E o que pode ser feito? No conozco las causas y tampoco conozco los porcentajes, no los conozco. No conozco la vida de Brasil como para dar una respuesta, ¿no es cierto? Creo que el cardenal Hume fue uno de los que habló, pero no estoy seguro. Pero si usted me dice que él habla, sabe. No sabría qué explicarlo. Invento una cosa. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en 1000 cosas, descuida
la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos. Es como la mamá que se comunica con su hijo por carta. No sé si esto pasó en el Brasil, no sé, pero sé que en algunos lugares de Argentina que conozco sí pasó eso. Y la falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdote. Y entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdote. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo: estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso. El sacerdote muy bien la escuchó. Y cuando ya se iba para saludarla, le dijo: padre, un momento, venga. Y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen. Y le dijo: padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esto, de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta. No por correspondencia. O Papa Bento XVI renunciou em fevereiro, no momento em que a Cúria Romana, o organismo que administra a Igreja, era alvo de uma série de escândalos. Lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, o vazamento de documentos sigilosos, conhecido como Vatilix, e no mundo havia também os casos de pedofilia envolvendo muitos países. Assim que assumiu, o Papa Francisco iniciou uma série de mudanças. Criou uma comissão para reformar a Cúria e alterou o Código Penal do Vaticano para punir com mais rigor abusos sexuais contra crianças, crimes financeiros e vazamentos de documentos. Recentemente, depois que o Papa nomeou uma comissão para fiscalizar o Banco do Vaticano, investigações sobre lavagem de dinheiro levaram à prisão o Monsenhor Nunzio Scarano, acusado de levar 20 milhões de euros da Suíça para a Itália em jatinho privado. Neste trecho da entrevista, eu pedi que ele falasse especificamente dos escândalos que envolvem a Cúria. Papa Francisco, quando o senhor foi escolhido no conclave, a Cúria Romana, especificamente, era alvo de críticas, inclusive críticas internas, de vários cardeais. E o sentimento que eu percebi, pelo menos dos cardeais com quem eu conversei, era um sentimento de mudança. Esse sentimento está correto? Usted lo nombró hace un rato, este paréntesis. Cuando yo fui elegido tenía al lado a mi amigo, el cardenal Gómez, porque en orden de ganancia, pues estamos uno detrás del otro, ¿no? Y fue el que me dijo esa frase que me hizo tanto bien: no te olvides de los pobres. Qué lindo. En la Curia Romana, bueno, la Curia Romana siempre se la criticó, más o menos, se presta a críticas y como tiene que resolver muchas cosas, algunas cosas gustan, otras no gustan, algunos trámites están bien encausados, otros están mal enfocados, mal encausados, como en toda organización. Yo le diría esto: en la Curia Romana hay muchos santos, cardenales santos,
obispos santos, sacerdotes, religiosas, laicos santos, gente de Dios que ama a la iglesia. Pero eso no se ve. Hace más ruido un árbol que cae que no un bosque que crece. Se escucha el ruido de los escándalos. Ahora estamos con un escándalo de transferencia de $10 millones o 20 millones, no sé, de un monseñor de ahí. Un bonito favor le hace a la iglesia a este señor, ¿no? Pero hay que reconocerlo, este señor obró mal y la iglesia tiene que darle la sanción que merece, obró mal. O sea, hay casos de ese tipo. En el momento del conclave, antes están los que se llaman congregaciones generales y hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales. Y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo, porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de lo que ustedes conocen, de los Batilix y todas esas cosas, ¿no? Había problemas de escándalo allí, ¿no? Pero los santos seguían estando, ¿no? Esos hombres que dieron su vida y la dan por la iglesia de manera silenciosa con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la curia romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2, uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la Edad Media, en latín dice, Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la iglesia es dinámica y responde a las cosas de la vida, ¿no? Y todo esto se pidió en la reunión de cardenales previa. Nesse momento, o senhor chega, queria saber da sua mensagem aos jovens brasileiros. Estamos na Jornada Mundial da Juventude. Sua mensagem no momento em que os jovens estão nas ruas do Brasil protestando e demonstrando insatisfação. Insatisfação de uma forma muito ampla. Eu queria saber qual a mensagem para esses jovens. En primer lugar, que hay muy claro que no conozco los motivos de la propuesta de los jóvenes. O sea, si yo digo algo sin aclarar esto, hago daño a todos, porque doy una opinión sin conocer, ¿no? O sea, con toda franqueza le digo, yo no conozco bien el por qué los jóvenes protestan. Primer punto. Segundo punto, un joven que no proteste, a mí no me gusta. Porque el joven tiene la ilusión de la utopía. Y la utopía no siempre es mala, ¿no? La utopía es respirar y mirar adelante, ¿no? Y un joven tiene más frescura
menos experiencia de la vida, es verdad, ¿no? A veces la experiencia de la vida nos frena, pero tiene más frescura para decir sus cosas. Un joven es esencialmente un disconforme, y eso es muy lindo, pero eso en general de todos los jóvenes. Yo diría en general, hay que escuchar a los jóvenes, hay que darles sitio de expresión y cuidarlos para que no sean manipulados, porque hay, así como hay trata de personas, el trabajo esclavo, en tantas tratas de personas, yo me atrevería a decir una cosa y sin ofender. Hay gente que busca la trata de jóvenes, manipulando esta ilusión, este disconformismo que hay, y después le arruinan la vida al joven. Entonces, cuidado con la manipulación de los jóvenes. Al joven siempre hay que escucharlo, cuidado en una familia. Un padre, una madre que no escuchan a su hijo joven, lo aíslan, le crean tristeza en el alma y no se enriquecen ellos. Na sequência, o Papa abordou um assunto sobre o qual ele havia falado no encontro com os fiéis argentinos na Catedral Metropolitana do Rio, na mesma quinta-feira: o dinheiro. Este mundo actual que estamos viviendo había caído en la feroz idolatría del dinero. Y se da una política mundial muy impregnada del protagonismo del dinero. Quien manda hoy es el dinero. Esto significa una política mundial de tipo economicista, sin ética que la controle, un economicismo autosuficiente, y que va arreglando las pertenencias sociales de acuerdo a esta conveniencia. ¿Qué sucede entonces? Cuando reina este mundo de la feroz idolatría del dinero, se concentra mucho en el centro, y las puntas de la sociedad, los extremos, son mal atendidos, son descuidados y son descartados. Hasta ahora vimos claro cómo se descarta a los ancianos. O sea, hay toda una filosofía para descartar al anciano. No sirve, no produce. El joven tampoco produce mucho, porque es una carga que hay que formar. Ahora estamos viendo que la otra punta, la de los jóvenes, está en proceso de descarte. El alto porcentaje de desocupación juvenil que hay en Europa es alarmante. Nos encontramos a un fenómeno de jóvenes descartados. Entonces, para sostener este modelo político mundial, descartamos los extremos. Curiosamente, los que son promesa para el futuro, porque el futuro nos lo van a dar los jóvenes, porque van a llevarlo adelante, y los viejos, que tienen que transferir, hacer el trasvasamiento de sabiduría a los jóvenes. Descartados los dos, el mundo cae. Hoy día hay chicos que no tienen que comer en el mundo. Hay chicos que mueren de hambre, de subalimentación. Basta ver ciertas fotografías de algunos lugares del mundo. Hay enfermos que no tienen acceso a la salud. Hay hombres y mujeres mendigos de calle que mueren de frío en el invierno. Hay chicos que no tienen educación. Todo eso no es noticia. Bajan 3, 4 puntos las bolsas de algunas capitales y gran catástrofe mundial. ¿Me entiendes? Sí. Ese es el drama de este humanismo deshumano que estamos viviendo. Por eso hay que recuperar los extremos, los chicos y los jóvenes, y no caer
en una globalización de la indiferencia de estos dos extremos que son el futuro de un pueblo. Perdón si me fui y hablé de más, pero creo que con esto le di mi punto de vista. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes en Brasil? No sé, pero por favor, que no los manipulen, escúchenlos. Y acá hay un fenómeno mundial mucho más allá del Brasil. Papa Francisco, queria talvez a última pergunta. Qual mensagem, ou o que o senhor falaria para os brasileiros católicos, mas também para os brasileiros que não são católicos, ou seja, de outras religiões? Creo que hay que fomentar una cultura del encuentro en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, que cada uno sienta la necesidad de dar a la humanidad los valores éticos que necesita hoy día la humanidad y defender esta realidad humana. En ese aspecto creo que es importante que todos trabajemos por los demás, podar el egoísmo y un trabajo por los demás según los valores de la propia fe. Cada confesión tiene su creencia, pero según los valores de su propia fe, trabajar por los demás. Y nosotros encontrarnos todos para trabajar por los demás. Si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hoy día la urgencia es tal que no podemos pelearnos entre nosotros a costilla de los demás. Primero trabajar por el prójimo. Después hablar entre nosotros con mucha altura, dando razón de nuestra fe cada uno, buscando entendernos, ¿cierto? Pero sobre todo hoy día urge la proximidad, la salida de sí mismo para solucionar los tremendos problemas mundiales que hay. Creo que las religiones, las diversas confesiones, me gusta hablar más bien de diversas confesiones, no pueden irse a dormir tranquilas mientras haya un solo chico que muera de hambre, un solo chico sin educación, un solo joven o anciano sin servicio de salud. Pero el trabajo de las religiones, de las confesiones, no es beneficencia, es verdad. Pero al menos en nuestra fe católica y en nuestra fe cristiana vamos a ser juzgados por estas obras de misericordia. Muito obrigado, Papa Francisco. Muito obrigado. Yo le agradezco a usted la amabilidad que tiene. É isso aí, gente boa. Braulio, sem perda de tempo. Vamos lá. Tá legal, entendo, mas eu não gostei quando ele falou da mulher culta, muito culta, que escondeu a imagem do pastor há 20 anos. Não tinha um padre na cidade dela, é? Aí ela ficou mais chocada que foi uma mulher culta. Se fosse uma ignorante, estava tudo bem. Mas pessoas cultas têm crenças também. Crenças que têm a ver com cultura familiar, com vínculos parentais, com saudade da vovó, do vovô, Sim. Com um monte de coisas. Você mesmo vem de um ambiente mineiro, onde tem uma cultura. 80% da devoção católica dos mineiros é muito mais saudade parental, é relação familiar, se mistura. Pãozinho de queijo, papai, mamãe, vovô, vovó, a igreja católica, o cachorro na esquina, tem um pacotão. E o pessoal não consegue discernir às vezes o pacotão. Como eu falei sexta-feira aqui sobre o Sadhu Sundar Singh falando daquele cara que não queria beber a água só porque a seita dele na Índia só bebia água em copo de porcelana e no lugar que ele estava só tinha de bronze. Então ele morreu de sede porque não tinha a porcelana para servir a água.
O pessoal não sabe fazer a diferença, olhando para a alma humana, entre o que é busca de Deus e o que é esse acervo, esse pacotão. Ela mesma respondeu baseada no pacotão dela. Porque senão ela ia passar batido por cima disso e olhar só o que era humano, verdadeiro nessa troca aí. Uhum. Mas há quem acha que tudo isso aí é performance do cara. Era o melhor ator do mundo, né? Vamos lá. Falar em performance, cara. Aqui. Pastor Caio, entendo que não devemos julgar, mas sabemos que as perguntas feitas ao Papa são revisadas antes. Ele sabe o que irão lhe perguntar. Sabemos que há respostas prontas, estatísticas são feitas e no mundo mal, tudo é milimetricamente pensado. A igreja pensa. Ela está me ensinando para mim, eu que vivi dentro de TV, de jornalismo, mas vamos lá. A igreja pensa sim em números, estatísticas, e creio que o Papa foi escolhido a dedo pelo conclave. Há muito que não sabemos. No mais, há muita fachada. O Papa poderia estar num carro simples, mas de colete à prova de balas. E quem ver o Fantástico sem pensar acredita em tudo que ouve. Não engulo tudo que ouço e vejo. Ainda bem, agora. Perdão, Deus, mas comente com a sua visão, Caio. Ela devia aplicar isso a outros critérios, né? Ela aplica isso aos pastores que chegam cheios de segurança, carros de não sei o quê, papapá. Ou esse juízo e teoria de conspiração ela aplica só contra os inimigos. Porque os que fazem parte do grupo dela, ela engole tudo. Os inimigos é que ela olha com olhar de teoria da conspiração. Pois olha, o bobo aqui, que está nessa história de TV, de mídia, de Globo, de não sei o que, antes de vocês nascerem, dando entrevista no Brasil e na terra inteira, BBC de Londres, rádio, BBC TV, TVs da Alemanha, TVs da França, TVs dos Estados Unidos, do mundo todo, jornais, revistas. Olha, eu sei o que rola. Agora, aqui é uma evangélica falando contra o Papa. Porque se fosse um cara religioso que você gostasse dando essa entrevista com essa espontaneidade, você ia estar dizendo, que maravilha, que bênção, aleluia. Por isso, amiga, se enxergue. O cara estava falando com perguntas pautadas ou não tinha um teleprompter diante dele. Ele estava falando com uma energia, ninguém disfarça energia. Você pode decorar respostas, mas energia é sua. Você não sente energias, não lê a energia. Por favor, não ouça só palavras. E aí? Sabe o que me assusta? As pessoas em pleno século XXI tratarem-no como um faraó, endeusando, e o pior, o Estado ainda gastando milhões do nosso dinheiro na estadia do mesmo no nosso país. O Estado não deveria ser alheio a isso? Quero deixar claro que não sou contra a pessoa do mesmo, mas sim com as atitudes hipócritas dos influentes do nosso país em relação ao Papa Deus, onde a mídia foi forte em omitir a opinião a favor e os cristãos não podem opinar porque não são taxados de porque senão são taxados de fanáticos. Os cristãos que ela está falando é o quê? Deve ser os evangélicos. Opinar o quê? Se tudo que é marcha para Jesus, a CNBB fizesse um documento e um protesto contra marchas para Jesus, mas os católicos dão paz aos evangélicos. Você vê a CNBB falando, descendo pau, se manifestando, eles não abrem a boca. Os evangélicos matam a mãe e depois comem num banquete de canibalesco. Os neopentecostais doidos, esse circo que está aí, e a Igreja Católica calada. Agora, ela queria o que aqui? Os evangélicos fossem para a rua protestar. É esse espírito que é abominável, esse espírito que me dá nojo. Esse espírito eu aborreço. Olhe bem para mim, minha irmã. Esse espírito eu aborreço. Esse não é o espírito de Cristo. Eu te repreendo, espírito imundo, de ódio, de raiva.
desses protestos da inveja, da raiva, do ciúme, da volúpia religiosa, do preconceito satânico no coração de vocês, e vocês não se enxergam. Agora, a mídia que está organizando os festivais gospel evangélicos, você já escreveu contra? A Rede Globo organiza. A Rede Globo organizou as missas do Papa. Você pensa que essa infraestrutura lá em Copacabana, quem foi que bancou isso tudo? Uma parte foi a prefeitura, outra parte foi a Rede Globo de televisão. Por quê? Audiência, minha filha. Para vender anúncios, publicidade. Quem dá audiência, eles cobrem. Os gospel evangélicos, tem muita gente que ouve, estão organizando os festivais. Já estão agora preparando outros para fazer. Por causa de audiência. Só isso. Grana. Negócio deles é grana. Negócio do governo é política. Sabe por quê? 130 milhões de brasileiros são católicos. É um eleitorado. Eleitorado. Agora, se 130 milhões de evangélicos, de brasileiros, fossem evangélicos, e o Brasil tivesse, os evangélicos tivessem uma figura de convergência mundial, que fosse um papa, os evangélicos têm papas, bilhões de papas. Cada cidade tem muitos papas, com poderes papais, com luxos que o Papa não quer, com poderes pessoais que o Papa não tem, com um monte de coisas. Vocês sabem disso, eu não preciso ser repetitivo, me cansa essa minha repetição. Pois bem, mas se essa figura evangélica mundial existisse, se chegasse aqui, o governo brasileiro, a Dilma, dissesse: vamos investir o dinheiro que for preciso para organizar a vinda de 2 milhões de evangélicos do mundo inteiro para o Rio de Janeiro, e nós vamos bancar tudo para o pregador cristão pregar. A Rede Globo de TV iria pedir para organizar o show, como ela já faz com os gospel agora. Porque dá audiência. E você ia estar dizendo aleluia. E não ia estar nem tocando no assunto, minha querida. Então, por favor, eu acho isso tudo. Agora, isso tudo penso eu, você não, sabe por quê? Porque eu penso isso da vinda do Papa, eu penso isso da vinda de um Papa evangélico, eu penso isso da vinda de qualquer um. O Estado não tinha que bancar nada. A Igreja Católica deveria bancar tudo. Assim como o Estado não deveria bancar nada dos evangélicos e banca. Essa bancada evangélica está lá fazendo, olha, projeto de lei para a igreja o dia inteiro, minha filha. Dia inteiro, há anos. De onde é que você acha que vem esse monte de televisão evangélica, emissora evangélica, rádio evangélica? É tudo maracutaia lá de dentro, é cédula política para pagar. Você não se queixa disso, é dinheiro público, é concessão pública, são privilégios públicos dados a algum grupo, mais do que a qualquer um outro grupo. Então o mundo está lotado disso. Eu não concordo com nada disso, mas não é disso que eu estou falando. Agora até fica a pergunta: agora que o Silas Malafaia e os evangélicos, Braulio, estão negociando com a Rede Globo de televisão shows gospel, eventos gospel, exposições gospel, essas coisas todas, que é uma coisa de 1 ano e meio para cá, eles começaram essas negociações. Antes o Silas odiava a Rede Globo. Ficou 30 anos chamando aquilo de demônio, porque a porta não era aberta para ele. No dia que a porta abriu, olha só, não só estão fazendo negócios ganhando muito dinheiro, mas mais do que isso, o Papa veio e ele não disse nada. Olha, antes dele estar ganhando dinheiro com a Globo, se o Papa viesse, ele desceria o cacete como ele desceu em todos os outros papas.
Olha. Desceu o dinheiro no dinheiro público, o cacete do dinheiro público, no investimento público, não sei o que público, e não está descendo o pau. Mas eles ficaram caladinhos, sabe por quê? Por quê, cara? Porque a Globo, que está bancando a eles num monte de projetos, está bancando o projeto de lá. O mesmo cara que organiza os projetos gospel para cá, organiza a vinda do Papa, a festa televisiva, que vai gerar uma grana para a Globo. Então não pode, é o mesmo cara organizando tudo, ele vai bater no papo, ele vai perder o patrocínio aqui. Então vão ficar calados. Isso é que eles não ouvem, isso eles não falam. Não vem a mudança de atitude. Sim. Não vem a mudança de atitude. Por quê que o Macedo não disse nada? Porque ele não é bobo. Era muito volume de gente aplaudindo um cara, dizendo coisas humanas que só um ser que seja contra a vida diz não gosto. Jovens, ouçam os conselhos dos seus avós, dos seus pais. Pais, sejam bondosos com seus filhos. Quem é que vai dizer que coisa horrível? Mas ele beijou a santa. Não, isso aí é coisa de crente. É. Eu tô falando... Aí anulou o que o cara falou. Eu tô falando o que o cara tá falando para um país aonde ninguém ama mais ninguém. Sim. Aonde a desumanidade cresce, a corrupção é enorme e a religião adora dinheiro. São as grandes misérias nacionais. Não é beijar pé de santo, é beijar pé de mamon. Sim, sim. Desse mamonas assassinas do dinheiro. Esse é que é o verdadeiro mamonas assassino, é o mamon assassino. Que o povo cultua e ninguém diz nada. Uhum. Querido, eu ia falar a manhã inteira sobre essa idiotice. Uhum. Mas a nossa amiga aí enxerga com um olho só e para trás. Ela não tem um olhar generoso e totalizante da vida. Olha a última pergunta dela, depois que ela disse isso tudo, ela pergunta assim: por que a mídia não investe a favor do Deus vivo? A mídia não, porque a mídia é desse mundo, minha filha. A mídia investe onde tem grana. Você entendeu? Onde tem grana, onde tem gente, onde eles podem fazer negócio com quem lidera o pacote. Aqui, ele não precisa fazer negócio com o Papa, nem com a Igreja Católica. Não precisa. 130 milhões de brasileiros são católicos, então cobrir esse evento dá mais audiência do que cobrir qualquer outra coisa. Esse tirar a Fórmula 1, Caio. Tiraria tudo, porque é audiência. Audiência, se você vender alfinete, o alfinete vai ser vendido a um preço de Júpiter. Tudo vai custar mais, audiência. Então, é mercado, é simples, a Rede Globo está nessa, qualquer um está. A Record está, todo mundo está, é negócio. Agora, o Estado brasileiro é política. Por que não divulga a mensagem do Deus vivo? Porque não divulgaram Jesus. Você viu Tibério chamar Jesus para falar no Senado romano? Você viu Pilatos chamar Jesus para pregar para a população? Quando é que o Sinédrio chamou Jesus? Até onde é que vocês vão fazer perguntas? Para quem que vocês fazem essas perguntas? Para receber resposta de quem? Minha que não é, porque, meu Deus, é perguntar por que a chuva cai para baixo. Ai. Caião, já fui evangélico e hoje aprendi a não ser religioso. Tive a oportunidade de fazer a segurança do Papa durante esses dias e pude chegar bem perto dele. E confesso, Caio, há nele e em sua humildade uma presença muito diferente, melhor do que em pastores, como ele cita nomes, dos quais também já pude me aproximar. Você pode citar os nomes? Já que a gente está falando aqui... De Papa, né? Papa, vamos citar nome. Ele é a segurança, leia de novo. Vou ler então na íntegra. Na íntegra. Já fui evangélico e hoje aprendi a não ser religioso. Tive a oportunidade de fazer a segurança do Papa durante esses dias e pude chegar bem perto dele. Confesso que há nele e em sua humildade uma presença muito diferente e melhor do que em pastores como Feliciano e Malafaia, dos quais também já pude me aproximar. Pode ler mais. Eu também não duvido disso, meu irmão. Olha aqui, ó. Eu disse há pouco que o Francisco se tornou
a figura referencial espiritual do Ocidente. Eu queria corrigir, do mundo, porque a essa altura o Dalai Lama, que era a última, que era a figura exponencial e espiritual do mundo, era o Dalai Lama nos últimos anos. Porque entre os cristãos, Bento XVI estava lá, o João Paulo II foi ficando moribundo muitos anos atrás, e antes disso ele era um cara superstar conservadoríssimo. Os judeus não produzem nada. Os islâmicos, coitados, só geram ayatolás e mulás que são verdadeiras mulas de fanatismo apavorante. Os evangélicos, a última grande referência mundial, acabou faz 20 anos, o Billy Graham. E o resto foi um esfacelamento de doidos. Tudo estilo fé demais não cheira bem. Horroroso o negócio. Surge o Francisco. No Ocidente levou já assim, ó, porque não precisa ser genial, não precisa ser verboso, não precisa ser um luminar, não precisa ser inteligente, não precisa ser uma cerebração, não precisa ter dons de curar, não precisa operar milagres, não precisa dizer profecias, basta ser singelo, simples, sincero, humano, que será uma bomba, estando no lugar de divulgar a simplicidade simples, a humanidade simples, que é o caso dele. Ele está numa função aonde quem quer que chegue ali será divulgado, para o bem ou para o mal. Graças a Deus está presente um indivíduo que é um ser humano do bem. Então, como eu disse, por esse simples fato e por essa representação e por essa visibilidade, ele já se tornou a figura arquetípica, referencial do Ocidente da Terra, que sabe do mundo inteiro. E eu saúdo isso numa época em que só aparecem monstros. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia e conserve a humanidade, a sobriedade de Francisco. E aí? Caio, você está errado em ser pastor, você devia ser padre, pois você não anuncia o sacrifício de Jesus, você só fala de coisas da alma. Eu? Você é uma fraude, Caio. Volte ao primeiro amor. Eu não vou nem te responder, meu amigo. Eu não anuncio o sacrifício de Jesus. Que o Senhor te perdoe, que lave a tua boca com o sangue do Cordeiro. E aí? O Papa, ao falar em dinheiro, Caio, deu um tapa sem mão em milhares de pastores. E mais, ele tem feito um bem ao catolicismo, avivando muitos fiéis. Tem feito bem aos evangélicos, deixando esse monte de gente, uns com raiva, outros com vergonha, e outros dizendo, meu Deus, que saudade do tempo que todo pastor era um Francisco. Sabe? Sim. Por exemplo, eu nasci num tempo em que não tinha pastor doido quando eu nasci. Tinha uns esquisitos. Era no máximo esquisito? Esquisitos, mas doido não era. Ladrão, não tinha. Não tinha pastor ladrão quando eu nasci. Não tinha. Tinha sim. Tem Judas Iscariotes aqui e ali, mas não tinha. No geral, não tinha. Sabe? Era exceção. Pastor era simples, era humilde, era trabalhador. Ele podia ser fanático, ele podia discutir sobre a Virgem Maria com o padre, mas o padre dizia, esse cara é um fanático, mas ladrão ele não é, roubador ele não é. Falta-lhe instrução, ou falta-lhe educação, ou falta bom senso a ele, ou falta respeitar a minha crença como eu respeito a dele. Era o pior que poderia se dizer. Mas a preferência das casas era contratar crentes. Porque não sumia nada, ninguém roubava nada, era gente honesta, limpa, discreta. Isso quando eu nasci. Depois, quando eu fui ficando garotinho, entre as igrejas presbiterianas, que foi onde eu cresci, quase todo pastor era um Francisco.
quase todo, pregando Jesus, a cruz, a salvação, o arrependimento, sem muita agressão contra ninguém, porque a igreja presbiteriana não tinha esse discurso contra os outros. Quase todo pastor era um Francisco. Se você pegasse a maioria dos pastores e pusesse na posição do Francisco, seria um Francisco dizendo coisas sem agravo ao evangelho, como algumas tolices do Francisco, das mariolatrias católicas e outras coisas do gênero. Mas na atitude humana, a maioria deles eram franciscos legais. A maioria deles eram, no mínimo, grandes vovôs humanos. Sim, sim. Sabe? Vovôs humanos. Então, mas isso está tão morto no planeta que surgiu um Francisco que não é nada que não fosse normal, que não seja normal na casa de famílias normais. Toda família normal tem um vovô com alma de Francisco, com coração de Francisco, com atitude de Francisco. Meu pai dava uns 200 mil franciscos no entendimento, na atitude, num monte de coisas, mas não precisa nada disso, basta ser gente. Pronto, basta ser sincero. O mundo está tão vazio que chega um homem sincero dizendo coisas simples e se torna do dia para a noite na figura referencial do sentido de espiritualidade do ocidente da Terra. Não é por causa de Francisco, é por causa da pobreza do planeta. E aí, brother? O governador do Rio disse que foram 5 réveillons de participação. Ou foi mais. Porque, olha isso. Foi mais, porque ontem eu estava vendo lá que o Réveillon, em geral, dá 1 milhão e não sei o que, 1 milhão e tal. No máximo, teve evento aí que deu 2 milhões de pessoas, 2 milhões e não sei o quê. Ontem naquela de manhã, 3 milhões. Então, Caio, mais. o Papa não é a besta? Ou a Bíblia mentira? Não, a besta é quem ainda está nessa de que o Papa é a besta. Pelo amor de Deus, faz 500 anos que o Papa é a besta. Foi no tempo do Martinho Lutero. O Papa está de besta há 500 anos? O Papa é besta, o Papa está sendo a besta. E olha que nasceu o Papa. Todo Papa da Reforma Protestante para cá foi a besta. É mesmo, cara? E os bestas ficam aí dizendo o Papa é a besta, o Papa é a besta. Aí entra Papa, sai Papa, entra Papa, sai Papa, entra Papa, sai Papa. E os bestas esperando o Papa. Papa, besta, besta, Papa, besta, quem espera o Papa. Cara, sei lá, besta és tu. Besta é quem fica nessa. Besta é quem não discerne a sutileza da besta. Olha, quando a besta chegar, todos os bestas não saberão. Então provavelmente você não saberá. Alguém vai ter que dizer para você e você não vai acreditar. E aí? Caio, eu sinto uma energia muito estranha, positivamente. Quando é positivo é estranho. Positivamente em Francisco também. Eu sou de religião evangélica e durante vários momentos pela TV chorei de emoção. Pronto, confessei. Amém. Deus te abençoe. Eu também. Eu choro em filme, por que eu não choro quando eu vejo um ser humano real dizendo uma coisa simples, que é o óbvio do evangelho sobre relacionamento de seres humanos, e dizendo com espontaneidade, sem pompa. Dizendo como se estivesse contando sentado aqui no banco de casa. Deus o abençoe. E aí, para terminar? Para terminar, cara? É, porque já está demais, né? Eu não vim para cá hoje para falar sobre isso. Eu não ia nem chamar essa matéria. Foi a Morgana que baixou ali, eu não tinha conseguido gravar. Caio, eu sou pregador conhecido dentro das Assembleias de Deus do Brasil. Concordo plenamente com sua posição referente ao Papa. Deus te abençoe, querido. Te amo em Cristo. Amém. Amém. Dá mais uma, velho. Por favor, brother. Vamos lá. Tem muito aqui. É um meio que mais mesmo, mas é legal. Caio, fico muito feliz, não me surpreendo por essa sua palavra, pois muitos papas evangélicos ficaram com muita inveja e ciúmes, que não tiveram essa visibilidade no planeta. Aí cita de novo, ele cita uma galera.
Malafaias, Feliciano, Soares, Macedos e Valdomiros estão agora muito preocupados. Então, o que fazer? Porque de alguma forma o Papa expressou e falou da graça e do Evangelho muito mais do que eles falam. Agora estão preparando novas estratégias de marketing para poder retomar sua manipulação e controle das pessoas para alcançar o dinheiro dos povos. Uma delas deve ser a de que o Papa realmente é uma besta. Aí tá pronto. É mais ou menos isso, a história é velha, o pessoal não lê, não conhece história. Meu Deus, a história do Papa ser a besta. Olha, eu acho que devem ter escrito uns 10 mil, 15, 20 mil livros no mundo protestante nos últimos, não, mais um pouco, nos últimos 500 anos sobre o Papa ser a besta. Caio, mandaram aqui uma matéria de um site, né? Falando da história do que o Silas bateu uma boquinha aqui com um padre. Vou ler rapidinho aqui. Não deu tempo da gente fazer uma decupagem assim, mas enfim. Sim. Na reta final da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, nesse final de semana, o pastor Silas publicou diversas críticas à Igreja Católica através do seu perfil no Twitter. Ele partiu... Falou do dinheiro que a Dilma botou no projeto? Não, ele partiu da notícia de que a denominação liderada pelo Papa Francisco estaria se organizando para estancar a perda de fiéis para as evangélicas. Assim como as evangélicas estão fazendo tudo para pegar fiéis dos católicos. De quem que evangélico pega fiel? E de quem que católico pega fiel? De evangélico, não. De quem que evangélico pega fiel se a maior parte do país sempre era... Olha, quando eu me converti, eram 2%, quando eu era garoto, eram 2% de evangélicos. 2. Depois foi a 4%. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eram 4% de evangélicos no Brasil. Hoje tem estados do Brasil que tem 40%, tem outros que tem 30%, na média está aí em torno de 20 e tantos %, que dá 40 milhões de evangélicos. Sim. Esse pessoal, uns cresceram por crescimento vegetativo dentro da igreja evangélica, os outros todos foram tirados do catolicismo. Porque todo católico que é espírita católico, todo macumbeiro que é macumbeiro católico, todo mundo que não é, que é qualquer outra coisa, é também católico. Sim, sim. No Brasil. Então foi daí que tiraram. E daí, seu Silas? Vamos parar de hipocrisia. E daí? Aí... Vocês estão numa briga de cada um tomar do outro, para com isso. Só que os métodos do Papa são mais discretos, né? Mais humanos, menos agressivos. Quem está perdendo fiéis são eles, os católicos. E você viu como o Francisco respondeu na boa. E o Silas está ganhando fiéis e está com raiva. Engraçado, né? O cara tá ganhando. Tá ganhando e tá com raiva. Tá crescendo. E tá com raiva. A última... Imagina o Silas Papa. Meu Deus, eu ia ter que mudar para a Lua. Era próximo demais, eles iam mandar me fazer mal lá. Vamos lá. Aí, para estancar a perda de fiéis para as igrejas evangélicas. Ok. A última está nos jornais de hoje. Papa reúne 300 bispos para falar da perda de católicos para os evangélicos. Quem está preocupado? Tenho que rir. Tem que falar a verdade. Falar a verdade está incomodando? É recalque citar textos da Bíblia? Confrontar ideias virou inveja? Me confronte com a Bíblia ou ideias. A verdade absoluta para nós evangélicos é Jesus e não o Papa. Claro. Conhecemos que o Papa é apenas o líder de uma religião, nada mais, nada menos. Estou no Estado democrático de direito. Sou livre para discordar do que quiser e emitir a opinião que desejar. Se você não gosta, problema seu. Quem? Ele está dizendo isso para quem? Isso é Silas falando. Para quem? As publicações de Silas desagradaram leitores de sua timeline. E o pastor passou a criticar ainda mais os que discordavam de sua opinião. É claro. Abre aspas. Ele é absoluto. Tenho que rir. Falar a verdade é ter ódio. A verdade é que tem... Não, falar a verdade não é ter ódio, mas o jeito que ele fala... afirmou. Até quando ele fala a verdade, ele fala com raiva.
O problema do Silas é isso, ele não para de ter raiva. De cara. falar, quando ele ri é com ironia. Quando tudo é com uma coisa ruim. Então, ele tem um negócio que vaza. Então, até quando ele está falando a verdade, ele fala com raiva. Aí, a verdade chega mentirosa no coração das pessoas, porque as pessoas ouvem uma fala e sentem outra mensagem. Entendeu? O que ele diz naquela hora, quando ele fala a verdade, não é sempre. Mas quando ele fala, e eu digo agora que ele está falando é verdade. Mas não dá para aproveitar porque ele fala com uma energia de ódio, de raiva, de mentira ou de ironia, que é uma mensagem, que contradiz o que ele está dizendo. Não é falado com palavras, mas é uma energia que vibra. É um gestual, é um brilho nos olhos. Então, são dois gritos dizendo, um diz assim, a verdade é esta, e a outra nega pela energia contraditória. É só quando o ser humano junta a verdade falada com a energia sentida e vivida, é que a mensagem chega sem perturbar para o mal, só perturbando para o bem. E aí? A verdade é que, palavras dele, a verdade é que tem gente que não suporta a verdade quando ela o confronta. Deixa eu rir. Alguns católicos que não sabem discutir ideias estão atacando a minha moral. Querem respeito, mas não respeitam os outros. Não estou ele preocupado. Estava sentindo falta de mídia durante a estada de Francisco. Já tinha católico preocupado com Silas Malafaia. Aí o cara fica querendo arranjar, entrar numa polêmica. Agora ele não entrou por onde ele podia perder dinheiro, que era acusando o poder público de estar financiando tudo, a Dilma, descer o cacete como ele faria antes. Ele está sossegado porque ele está ganhando muito para os eventos dele, para um monte de coisa. Estão ganhando uma baba, meu amigo. Cara. Manda ele me processar. Ele quer ser o Francilas? É simples assim com o Silas. Me chama para conversar, eu não sou a Forbes. Não estou preocupado. Eu sou homem, rapaz. Eu sou crente. Ai, amigos. Vamos seguir aqui com ele? É tão simples viver na verdade, na luz. E aí? Não estou preocupado se estou ou não agradando. Politicamente correto hoje é concordar com tudo que o Papa faz ou fala. Sou livre para discordar. Incrível. As pessoas dizem que querem democracia, mas não suportam contraditório. Graças a Deus, que menos aguenta. Graças a Deus o Brasil não tem religião oficial. Liberdade mas ele de expressão, gostaria que tivesse. Que fosse a dele. Se fosse honesto, ele tem que dizer eu queria. Quem diz o Brasil vai ter um presidente evangélico, está querendo uma teocracia evangélica no Brasil. Vamos ser honesto, eu não estou querendo mais ser isso não, é muita perda de tempo, brother. Cara. É muito. A gente estava falando de coisa boa, pensei que a gente ia gastar. É uma sucessão de idiotices. Esse rapaz não pensa. Ele só é verborrágico, mas ele não é inteligente. Ele é malandro, mas ele não é inteligente. Ele é esperto, mas ele não é sábio. Ele monta lógicas, mas as premissas dele são sempre falsas. Então eu não tenho tempo, não. Desculpa, o Silas é um menino. Daqui a 30 anos ele ainda vai ser um menino. Um meninozinho raivoso, zangado, invejoso, cobiçoso, soberbo. Sabe? O sonho dele é um recalcado que quer ser o dono da bola. Então, mas vamos lá. Para fechar essa história, vamos, bem rápido. Só a declaração do padre. Tá bom. Uma tuitada do padre. Do padre, pro Silas. Querido irmão, infelizmente sua postura é lamentável. Olha só, mas querido a vida irmão, meu Deus, quem foi quem para quem em relação a Jesus até aqui? Querido irmão, lamentável. Sim, vai lá. Querido irmão, infelizmente sua postura é lamentável, mas a vida continua. O caminho de Cristo é o da cruz. É isso aí, Caio. Tá aí.
Ai. Olha aqui. Ai. Aí ele respondeu, padre, só mais uma, que eu sei que está agora. Ele, eu fico imaginando, é isso que você está falando mesmo. Não gosta do que falo? Por que me acompanha? Cai fora se não gosta do contraditório. Se me acompanha e me acha inescrupuloso, você é pior do que eu. Olha a briga do Silas, a briga do Silas, não com o padre no Twitter. Se tiver mais o que você ler, leia em cima dessas imagens. Imagens de apologia Malafaia. Rode lá, deixe meu áudio aberto. Veja, bro. Apologia Malafaia. Isso. Deixa o áudio bem aberto. O dele, aumenta o dele. Olha lá, cara. É isso aí, ó. Desenho animado, cara. Briga de mudos no beco do cotovelo. Você tá entendendo tudo, né? Aí o Malafaia brigando com ele mesmo. Malafaia e o alter ego satânico que ele criou para vir contra ele quando necessário. Quando não tiver ninguém contra ele, ele arranja uma polêmica, ele briga com esse bicho para ver se cria alguma coisa. É a briga de mudos contra mudos, é a apologia Malafaia.